Oi, oi para todo mundo aí do 7º ano, tudo bem com vocês, gente? Cá estamos novamente para darmos andamento aí ao nosso conteúdo de ciências, tá? Hoje, o que veremos? Módulo 8, lá na página 269, um módulo que traz como título Domínios e Reinos dos Seres Vivos, certo? Então, hoje, nós vamos ver a classificação dos seres vivos. Aí vocês vão me dizer, poxa, mas a gente já não viu a classificação? Vimos aquela classificação, na verdade, os critérios de classificação propostos por Linneu, certo? E hoje a gente vai ver essas classificações junto com as características dos seres vivos, certo? Então, a gente vai ver de forma geral e os exemplos dos seres vivos e quais são as características gerais que todos eles têm, combinado? Então, vamos lá. Muito antigamente, os cientistas, os naturalistas da época, né? Eles dividiam os seres vivos em dois grandes grupos. Quais eram eles? O grupo animal e o grupo vegetal. Então, Aristóteles foi um dos primeiros pesquisadores que ele fez essa classificação. Então, era o grupo dos vegetais, que eram as plantas, e o grupo dos animais. Muito bem. Depois nós estudamos, quando nós vimos a taxonomia, nós vimos que chegou Calvin Linné e ele fez o quê? Ele determinou aqueles 7 critérios de classificação: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Estão lembrados disso? Que a gente tinha reino era o critério mais amplo, que abrangia, né, mais seres vivos, mais características, e o critério espécie era aquele que identificava o ser vivo, então mostrava quem realmente era esse ser vivo. Aí, nós vimos também que com o aumento dos conhecimentos, principalmente da parte genética, foi proposto um novo critério, que é o critério chamado domínio. Esse domínio veio, então, posterior, certo? E esse domínio, hoje a gente tem 3 domínios. Esse domínio é um critério que vai acima do reino, ou seja, ele é o critério mais amplo que a gente tem. E hoje é o que nós vamos estudar, os domínios e os reinos. Então, vamos lá. Domínio, pessoal. Nós temos 3 domínios. Quais são eles? O domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária, certo? Então, são 3 domínios: bactéria, arqueia e eucária. Eucária é o domínio que engloba a maior quantidade de seres vivos e alguns cientistas colocam aí o arqueia e o bactéria meio junto, certo? Mas no nosso caso nós vamos dividir esses 3 domínios. Então, o domínio bactéria, arqueia e o eucária. O eucária é o domínio que nós estamos, certo? Nesses domínios nós temos então os reinos. Então, no domínio bactéria, qual que é o reino que ele abrange? O eubactéria, certo? O eubactéria, que compreende aí as bactérias e as cianobactérias, que daqui a pouco a gente fala mais delas, certo? Então, domínio bactéria corresponde ao reino eubactéria. E quem são os representantes? As bactérias e as cianobactérias. Muito bem. No domínio arqueia, nós temos o reino arqueobactéria. Quem são os representantes? As próprias arqueobactérias, que também vamos falar daqui a pouquinho. E, por último, nós temos quem? O domínio eucária, que compreende 4 reinos: protista, reino fungi, o reino animal, também chamado de metazoa, que depois a gente fala dele, e o reino vegetal, também conhecido como metafita, certo? Então, para vocês, tudo isso que eu falei, vocês têm um esqueminha aqui na apostila, onde traz exatamente isso que eu expliquei, tá? Então, os 3 domínios,
bactéria, arqueia e eucária. Bactéria compreende o reino eubactéria, o arqueia compreende o reino arqueobactéria e o eucária compreende os reinos protista, vegetal, fungo e animal, certo? Vamos ver então quais são as características de cada um desses reinos. Portanto, temos 3 domínios e 6 reinos, certo? Vamos falar um pouquinho de cada um deles, começando pelo reino das eubactérias. Como eu falei para vocês, os representantes são as bactérias e as cianobactérias, certo? Bom, primeira característica geral desse reino são seres microscópicos, certo? Só conseguimos visualizá-los com microscópio eletrônico, que é aquele microscópio de maior definição, tá? Com maior aumento que tem. Essas bactérias, elas estão em todos os lugares, tá? Então, a gente tem bactérias no solo, no ar, na água, dentro de outros seres vivos, parasitando esses seres vivos, elas estão em todos os lugares, tá? Quando a gente vai identificar onde cada ser vivo vai, qual reino que ele vai, nós sempre vamos considerar o quê? Número de células, o tipo da célula, então o número de célula, unicelular ou pluricelular. Tipo de célula, procarionte ou eucarionte. E nós vamos também considerar a nutrição, se ele é autótrofo ou heterótrofo. Lembrando que os autótrofos ou autotróficos são aqueles seres vivos que produzem o seu próprio alimento, por meio, por exemplo, da fotossíntese e da quimiossíntese. E os heterótrofos não, eles não têm essa capacidade. Então, eles precisam ir em busca do alimento, que é o nosso caso, por exemplo. Certo? Então, no reino eubactéria, que estão aí as cianobactérias e as bactérias, como que elas são? Todas são unicelulares, ou seja, apresentam uma única célula. Elas são procariontes, tá? Então, aquela célula que o núcleo é desorganizado, que o material genético está espalhado, porque não existe a carioteca para envolver o material genético. E como que é a nutrição? Nós temos aí os 2 tipos de seres vivos, tanto aqueles autótrofos, por exemplo, as cianobactérias são autótrofas, como também nós temos as bactérias heterótrofas. Então, no reino eubactéria, nós temos tanto seres autotróficos como seres heterotróficos, certo? Então, essas são as características gerais do reino eubactéria. Todos unicelulares, todos apresentam célula procarionte e temos os 2 tipos de representante, autótrofos e heterótrofos. Tranquilo, né? Muito bem. Vamos para as arqueobactérias. Deixa eu só fazer aqui esclarecer para vocês. Bactérias, depois nós vamos estudá-las mais a fundo, né? Mas as bactérias são seres microscópicos. E o que difere, por exemplo, uma bactéria de uma cianobactéria? As cianobactérias, normalmente, elas são aquáticas, tá? Elas realizam muito o processo de fotossíntese, diferentemente das bactérias normais. E as bactérias, elas normalmente parasitam mais não só o homem, como outros seres vivos, tá? Cianobactéria significa bactérias, né? Porque bactéria significa bastão vivo. E a cianobactéria significa um bastão vivo azul, porque a coloração delas é meio azulada, esverdeada. Por isso que elas recebem esse nome. Vamos para o reino das arqueobactérias, tá? O reino arqueobactéria. Reino arqueobactéria, então, tem como representante, como exemplo, as arqueobactérias, que significa que é uma bactéria primitiva, antiga, tá? E quais são as características dessas arqueobactérias? Bom, vamos lá. Pessoal, todos esses seres vivos, depois nós vamos ver eles mais profundamente, com mais detalhes, tá? Agora a gente está fazendo só o quê? Falando, englobando as características gerais deles, certo? Então vamos para as arqueobactérias. Primeira característica, todas unicelulares,
todas procariontes também, e mesma coisa que as bactérias. Temos representantes que são autótrofos e temos os representantes que são heterótrofos, ou seja, as arqueobactérias elas são muito semelhantes ao grupo, ao reino o reino Eubactéria, certo? Tanto é que antigamente elas eram do mesmo grupo. Esse grupo aí não existia Eubactéria e Arqueobactéria. Era um único grupo chamado Monera, que englobava todos eles, certo? Mas aí, com as novas descobertas, né? Uma das descobertas é que se teve que as arqueobactérias, elas são primitivas, mas elas são extremamente tolerantes, certo? Então elas toleram uma diferença muito grande de temperatura, então temperatura muito congelante, uma alta salinidade, um alto ambiente sem oxigênio, elas são super tolerantes, ou seja, em condições inóspitas que qualquer outro ser vivo sofreria e provavelmente não sobreviveria, as arqueobactérias elas sobrevivem. Então, por algumas diferenças genéticas e essa capacidade de tolerância fez com que as arqueobactérias ganhassem um reino só para elas. Mas depois a gente vê melhor isso daí. Tranquilo? Então já vimos aí o reino Eubactéria e o reino Arqueobactéria. Vamos para o reino protista, prestem atenção. Então o reino protista corresponde, pertence ao domínio Eucária. Agora a gente vai falar de todos os reinos que pertencem ao domínio Eucária. Primeiro deles, protistas. Quem são os protistas? Algas e os protozoários, tá? Tomem cuidado que geralmente o pessoal acha que alga pertence ao reino vegetal, pertence ao reino das plantas. E não, algas está englobado, faz parte dos protistas. Quem são os protozoários? Ameba, euglena, a gente tem alguns aí que também mais pra frente a gente fala deles. Quais são as características gerais desse reino? Vamos lá. Temos seres unicelulares e pluricelulares. Geralmente os protozoários são unicelulares, formados por uma única célula. Então a euglena, a ameba, formados por uma única célula. As algas, pluricelulares, tá? Então várias células na sua composição. A célula eucarionte, tá? Agora todos os seres vivos que pertencem ao domínio Eucária, eles têm a célula eucarionte, que é aquela célula mais complexa, com mais organelas, com a carioteca protegendo o material genético, ou seja, uma célula com maior complexidade, com funcionamento mais elaborado e eficiente, entre aspas, né? Porque isso depende muito da adaptação do ser vivo, mas um funcionamento mais elaborado, certo? Bom, então todos eles são eucariontes. E aí, em relação à nutrição, nós temos os dois também. Nós temos seres autótrofos e seres heterótrofos. Algas são autótrofos e os protozoários, ameba, euglena, são heterótrofos. Então as algas realizam fotossíntese e por isso elas conseguem produzir o seu próprio alimento, e os protozoários não conseguem, tá? E aí eles são então classificados como seres heterótrofos. Tranquilinho? Ótimo. Vamos para o reino vegetal. Lembrando, pessoal, que o reino vegetal ele também é conhecido como reino metáfita ou metafita, tanto faz, tá? Por que eu falo isso? Porque às vezes vocês podem encontrar na prova um teste perguntando das características do reino metáfita. Vocês vão falar, o que é isso? Tá? Então é o grupo das plantas, é o reino vegetal. Características das plantas, pessoal, muito fácil. Então, planta, quem são os representantes do reino vegetal? Roseira, orquídea, samambaia, mangueira, abacateiro, enfim, tudo que é planta é colocado no reino vegetal. Célula, quantidade, todos pluricelulares. Célula, eucarionte, todos eles são eucariontes. E a nutrição das plantas, ela faz fotossíntese, por isso ela é um ser autótrofo, tá? Então, características gerais das plantas, muito tranquilo, muito fácil. Eucariontes,
pluricelulares e seres vivos que realizam a produção do seu alimento, conhecidos como autótrofos ou autotróficos. Muito bem, vamos para o reino fungi, tá? Quem pertence ao reino fungi? Os fungos, como mofos, bolores, leveduras e o cogumelo, tá? Então, esses são os exemplares, os representantes do reino fungi. Novamente, antigamente, a galerinha aí que pertence ao reino fungi, eles eram colocados no grupo vegetal, eles eram colocados no reino vegetal. Depois, por algumas características que a gente vai discutir aqui, eles foram retirados desse grupo e criado um reino só para eles, conhecido como reino fungi. Por quê? Vamos lá. Todos os fungos são eucariontes, porque eu falei que agora no eucária todo mundo tem a célula eucarionte. Quantidade de células. Nós temos os dois tipos. Então, se a gente considera uma levedura, ela é unicelular. Se a gente considera, por exemplo, um cogumelo, ele é pluricelular. Então, nós temos os dois representantes, tanto os seres compostos por uma única célula, como os compostos por diversas células. Cogumelo, mofo, bolor, pluricelulares. Leveduras, unicelulares. Muito bem. Qual que é a grande diferença do reino fungi para o reino vegetal? Reino fungi pertencem os seres que são heterótrofos. Os fungos não conseguem produzir o seu próprio alimento, certo? Então, por causa dessa principal diferença entre o reino vegetal e o reino fungi, os fungos foram retirados do grupo vegetal. Por quê? Todos os fungos são heterótrofos, certo? Então, eles são eucariontes, heterótrofos e representantes uni e pluricelulares. Tudo bem? Tranquilo, né? Ótimo. Vamos para o último reino, que é o reino animal, reino a qual nós pertencemos. Tá muito tranquilinho. Como que nós somos? Pluricelulares, várias células formando a gente. Olha lá, célula adiposa, célula nervosa, célula dos nossos ossos, enfim, nós temos diversas células. Então, somos seres pluricelulares. Somos que tipo de célula nós apresentamos? Eucariontes. Então, somos seres eucariontes. E conseguimos produzir nosso próprio alimento? Não, né? Até o momento não conseguimos. Então, somos heterótrofos. Todos os animais são considerados, são seres heterótrofos. Combinado? Então, animais, muito fácil como as plantas, porque aquilo, não tem outra opção. Todos os animais pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Exemplos de animais, pode ser desde uma minhoca, uma esponja, uma água-viva, um homem, um cachorro, um pássaro, enfim. Esses são os seres que pertencem ao reino animal. Tranquilo, né, pessoal? E eu falei da planta lá do reino vegetal, que ele tem pode ser chamado de metafita. O reino animal também pode ser chamado de metazoa, tá? Então, quando vocês virem lá num teste, os metazoários são os animais. Prestem atenção nesse detalhe, porque às vezes você sabe tudo, só que você não sabe o nome, né? O outro nome que existe. Então, reino animal ou metazoa. Os animais também podem ser referidos aí como metazoários. Lembra que zoo vem de animal, tá? Então, metazoo é referente aos animais. E metafita, tudo que for fita é relacionado à planta. Combinado? Então, gente, esse módulo é um módulo muito tranquilo, porque ele fala das características gerais dos seres vivos. Quais são? Lembrar que para a gente colocar um ser vivo em algum desses reinos, nós vamos sempre levar em consideração o quê? Tipo de célula, a quantidade dessas células e como acontece a nutrição desse ser vivo, tá? E aí eu pergunto para vocês, aonde é que estão os vírus, que eles não estão aí em nenhum reino? Pessoal, os vírus, eles não são colocados, eles não estão inseridos em nenhum reino e também em nenhum domínio.
Por quê? Lembrem que eu falei para vocês que os vírus, eles são seres acelulares. O que significa isso? Seres que não apresentam célula, tá? Então, eles não têm célula na formação do corpo deles. Vírus vai ser assunto do próximo módulo da gente. Vamos falar bastante desses vírus, mas como eles são acelulares e quando eu vou classificar os seres vivos no reino, eu considero o tipo de célula, a quantidade de célula, esses vírus não são colocados em nenhum grupo, tá? Então, por isso que eles não estão presentes aí. E a gente também, né, eu já comentei com vocês, que existe uma polêmica muito grande. Vírus é um ser vivo ou não é? É assunto que a gente vai discutir lá na próxima aula, certo? Outra coisa que eu queria comentar com vocês. Essa é a classificação que geralmente os livros didáticos trazem e que vários cientistas defendem, tá? Podem existir outros reinos, podem existir outros domínios? Podem, tá? Então, os cientistas eles não concordam absolutamente em relação à classificação dos seres vivos, tá? Para vocês terem ideia, tem cientistas que consideram 13 reinos, tem cientistas que consideram 33 reinos. Só que pra gente, didaticamente, é muito mais fácil a gente trabalhar com 6 reinos do que 13, 33, porque senão fica muito complicado. E às vezes a diferença é mínima, tá? Mínima entre aspas. A diferença é uma característica genética, coisas que no dia a dia a gente falar, ela complica um pouco. Portanto, o que nós vamos adotar é essa classificação de 3 domínios e 6 reinos. Quais são os 3 domínios? O domínio bactéria, arqueia e eucária, e os reinos eubactéria, arqueobactéria, protista, vegetal, fungo e animal. Pode ser que vocês vejam, ao invés de 6 reinos, 5 reinos, tá? Porque tem estudiosos, tem biólogos que juntam o reino eubactéria e arqueobactéria, nesse reino que eu comentei com vocês, que é o reino Monera, tá? Não tem, gente, o que é certo, o que é errado. Aí são diferenças de opiniões, são diferenças aí nas características que eles levam em consideração. Mas pra gente vai funcionar aqui essa existência de 3 domínios e 6 reinos, sendo que, eventualmente, num teste, possa aparecer para vocês aí arqueobactéria e eubactéria juntos no reino Monera. Belezinha? Ótimo! O que eu vou pedir para vocês? Terminamos esse nosso módulo. Um módulo muito tranquilo, mas que vocês precisam saber as características gerais de cada grupo. Principalmente quem é autótrofo, quem é heterótrofo, quem é unicelular, quem é pluricelular. Precisa saber, tá bom? O que eu quero pedir para vocês? Para a gente fechar esse módulo, fazer a página 273 e 274, tá? Uma atividade muito tranquila. Então, é essa tabela aqui da página 273 e a página 274, onde vocês têm um teste e algumas perguntinhas aqui relacionadas com essa tabela da página anterior. Combinado? Próxima aula, veremos quem? Eles, os vírus, né? Esses vírus que hoje estão altamente, né, em pauta. A gente liga a televisão, a gente ouve o que? Vírus, vírus, vírus. Vamos falar desses vírus na semana que vem, na aula que vem. E aí vamos discutir, são seres vivos? Não são? Por quê? Quem defende que é ser vivo? Por que eles defendem? Quem defende que não é ser vivo? Por quê? Então nós vamos ver todos os argumentos, todas as características e lembrar, vírus não tem célula. Se não tem célula, eles são chamados de acelulares. Por isso que eles não estão aqui na classificação de domínio de reino. Porque se ele não tem célula, não entra na classificação. Beleza? Espero que todos tenham entendido. Se ficar dúvidas, não tem problema, a gente tira nas próximas aulas. Eu mando aqui o meu beijo e eu espero vocês na nossa próxima aula, tá bom? Grande beijo e até semana que vem.